as versões clássicas do Wolverine. Primeiro nós vemos o Wolverine do Hugh Jackman, versão baixinho e peludo, igualzinho os quadrinhos. Baixinho igual os quadrinhos. Que Wolverine mais bonitinho. E não vem me falar que o Wolverine baixinho e peludo não funcionaria no cinema por causa dessa piada aqui. Foi uma piada, pelo amor de Deus. Eu ainda quero o Wolverine baixinho, peludo e feio. Mas continuando. Depois nós vemos o Wolverine da Era de Apocalipse, que é uma versão do Wolverine nos quadrinhos que se tornou um mutante ômega em uma realidade em que o Professor Xavier morreu e o vilão Apocalipse dominou a Terra. E ele perdeu uma de suas mãos para o Ciclope em uma briga. E em seguida aparece o Wolverine Caolho, que é uma versão do personagem e é um mafioso de Madripoor. Ele até chega a trabalhar junto com o Hulk Cinza, o Joey Tirateima. Se quiserem, eu ainda posso trazer essa história no canal, entrando na história. Apoiam o Caolho aqui com o Hulk Cinza, é um pouquinho antigo. Graças a Deus. Quem aparece logo depois é a versão. A Deus, estou entrando na história. O Joey Tirateima. Se quiserem, eu ainda posso trazer essa história no canal, no Entrando na História. Apoiam? Ou o Caolho aqui com o Hulk Cinza. É um pouquinho antigo, graças a Deus. Quem aparece logo depois é a versão do velho Logan, o Wolverine de um universo na qual os heróis foram derrotados pelos vilões. Os vilões dominaram o mundo. É uma HQ muito massa e que essa já trouxe no canal, no meu quadro Entrando na História. Vamos ver depois desse vídeo aqui, tá bom? Que é muito da hora. Vocês vão curtir. Você vai precisar de um pouco de óleo de coco. E logo depois, a versão que aparece é a do Wolverine que foi crucificado pelos Carniceiros, que é um grupo de mercenários ciborgues, inimigos clássicos dos X-Men e principalmente do Wolverine. Inclusive são eles os vilões do filme Logan. E aí nós vemos aqui no filme eles recriando a capa do quadrinho. Tem um Wolverine lá crucificado no meio de um monte de esqueleto. Baita referência. Porra, é essa? Você também? E quem aparece então é o Wolverine com o traje marrom clássico, criado pelo ilustrador de quadrinhos John Barney. E olha, eu devo dizer, o traje padrão que o Wolverine tinha que usar nesse filme era o amarelo e azul. Não tinha como ser diferente. É o clássico que sempre esperamos o Hugh Jackman usar. Tinha que ser o amarelo e azul. Dito isso, o traje marrom sempre será melhor. Não tem jeito, é o melhor. E aqui no filme ficou uma beleza. E agora eu quero ver o Wolverine usando esse traje no cinema. Alguma vez, por mais tempo. Eu quero. Mas quem aparece aqui nessa cena não é só o Wolverine, não. O Hulk aparece no reflexo da garra do Wolverine, recriando a arte icônica dos quadrinhos. Coisa linda, ó. Ai, como eu queria que tivesse uma trocação de porrada entre os dois no filme. Não rolou. Eu sei que tem parada de querer puxar o orçamento do filme e tal, mas pô, um minutinho, só um minutinho já tava bom. Mas eu tenho fé que ainda veremos essa luta aqui no cinema. Eu tenho fé. E quem aparece logo em seguida é uma versão do Wolverine que fez uma galera ficar maluca querendo ver mais dele no cinema. Que foi o Caverine, Wolverine do Henry Cavill, o ator que era o Superman. Vamos te tratar com muito mais respeito que aqueles merdas lá da concorrência. E eu devo dizer, o Henry Cavill de Wolverine foi uma ótima piada. Foi muito massa pra rir. Agora me pergunta se eu quero que o Henry Cavill seja o Wolverine no cinema. De jeito nenhum. O pessoal quer ele de Wolverine só porque ele é fortão. E é isso. Eu já disse, era o Wolverine baixinho, peludo e feio. Se bem de que ele ficou feio, né? Mas ainda tá muito alto e depilado. Não quero. Sem falar que sair de Hugh Jackman pra Henry Cavill no quesito atuação de baita downgrade. Então o Deadpool encontra a única variante do Wolverine que não enfia porrada nele. E ele decide que é esse Wolverine que ele vai levar junto com ele. O Wolverine se recusa a ir, mas então ele desmaia de tanto beber. E aí o Deadpool carrega ele até a AVT. E é aí que finalmente vemos o Wolverine com o clássico traje amarelo e azul dos quadrinhos. Demorou mais de 20 anos, mas aconteceu. Bem-vindo ao MCU. Pena que você chegou numa fase tão ruim. É, realmente, numa fase bem ruim. Então o Deadpool diz para o Paradox que agora que ele trouxe um Wolverine para substituir aquele que morreu, que era o âncora, o universo do Deadpool não precisa mais morrer. Mas o Paradox diz ao Deadpool que não é possível substituir um âncora. Isso não vai salvar o mundo do Wade. E além disso, o Deadpool trouxe o pior Wolverine de todos, de acordo com o Paradox. O pior dos Wolverines. Esse Wolverine decepcionou o mundo dele inteiro.
Mais pra frente o filme vai explicar por que esse aqui é o pior Wolverine. Enquanto isso, vamos seguir. O Deadpool percebe então que tudo isso que o Paradox está fazendo é ilegal. Ele tá fazendo tudo escondido dos líderes da AVT. Então ele diz que vai expor tudo pra todo mundo pra desmascarar o Paradox. E então o próprio Paradox poda o Deadpool e o Wolverine, fazendo eles caírem no vazio. O vazio é basicamente o lixão do universo Marvel. Quem for podado vai parar naquele lixão, que é um universo à parte. Um universo inteiro só daquele lixão. Onde é que a gente tá? Eu não sei! Tá com uma pinta de Mad Max? Tipo Mad Max, mas com uma fotografia bem pior. Wolverine fica boladaço com o Deadpool por ter feito eles caírem lá. Então uma trocação de porrada sincera entre os dois começa ao som de Hell's Bells do AC/DC. E essa trocação de porrada dos dois é bem da hora. E aqui a gente já pode ver que esse Wolverine é bem superior ao Wolverine da Fox, dos outros filmes. Ele pega o Deadpool, joga longe, o Deadpool atravessa concreto, vai longe pra caramba, mostrando que ele é mais forte que o outro Wolverine. Na hora que ele se abaixa, vai correndo pra cima do Deadpool igual um animal, mostrando que ele é mais rápido também. Bem da hora essa trocação de porrada. E quando o Wolverine está prestes a finalizar o Deadpool, o Wade interrompe a briga falando que a AVT pode apagar da realidade daquele Wolverine o que quer que ele tenha feito, o que tenha acontecido para fazer ele ser o pior Wolverine. Isso faz o Wolverine querer ajudá-lo a fugir dali. Mas quando os dois menos esperam, alguém aparece falando que eles precisam se unir para fugir dali. E quem é esse cara? É o Homem. O cara que não víamos há muito tempo e estávamos com saudade. Eu cuido disso. Então, de repente, chegam vários mutantes ali, vilões dos X-Men, cercando eles três. E então a luta vai começar, eles se preparam e quando todos menos esperam... Vingadores em chamas! Peraí, o quê? Pois é, todo mundo achando que era o Capitão América, mas era o Johnny Storm dos filmes do Quarteto Fantástico lá de 2005. Filme esse que eu já trouxe reviewzada, do filme de 2005 do Quarteto. Vai lá ver, depois desse vídeo aqui. Essa participação pegou geral de surpresa, mas eu previ ela, tá bom? Pois é, previ. Lá no meu vídeo, lendo comentários polêmicos sobre a Marvel, aos 8 minutos e 5 segundos de vídeo, eu previ exatamente como seria o Tocha Humana do Chris Evans voltando. Chris Evans precisa voltar como Tocha Humana. Ah, isso aí eu ia achar maravilhoso, ele voltando de Tocha Humana. Imagina, ele aparece no filme e todo mundo pensa, caramba, o Capitão América. Aí do nada, em chamas! Aí ele pega fogo e todo mundo pira no... Caralho, isso é maravilhoso, tá maluco? Pois é, o pai é profeta. E foi muito massa ver a participação do Tocha Humana do Chris Evans aqui nesse filme. Ok, poderia ter sido melhor, mas ainda foi legal, vai. Então, quem também aparece é o Dente de Sabre, o irmão do Wolverine no universo dos cinemas, pronto para começar uma batalha violenta contra o Logan. E o Deadpool começa a motivar o Wolverine a enfrentar o Dente de Sabre. O público esperou décadas por essa briga. Espera um cacete, Deadpool. A luta que a gente espera por décadas é Wolverine contra o Hulk. Wolverine contra Dente de Sabre nós já vimos 4 vezes no cinema. Ninguém tava esperando essa luta não, pô. Mas enfim, os dois partem pra cima um do outro e o Wolverine encerra a luta com um golpe. Mais uma prova de que esse Wolverine aqui é bem mais bolado do que o do universo da Fox. Aquele Wolverine sofria com o Dente de Sabre. Esse daqui, um golpe acaba a luta. Então o resto dos mutantes conseguem capturar o Wolverine, o Deadpool e o Tocha Humana e levam eles até a sua líder, Cassandra Nova. Quem é você? A gêmea do Charles Xavier, Cassandra Nova. Cassandra Nova é uma das mutantes mais perigosas e cruéis do universo Marvel. Pra quem quiser saber mais sobre ela, eu tenho um vídeo aqui no canal que sou eu narrando a HQ X-Men E de Extinção. História essa que mostra como essa mulher é uma filha da puta. Link na descrição desse vídeo. Vamos lá ver, beleza? Voltando pra história. Chegando até a Cassandra, o Deadpool começa a contar pra ela tudo de ruim que o Johnny falou sobre ela, fazendo com que ela matasse o Johnny de forma brutal. Olha, aqui, é que eu não disse. Acho que eles poderiam ter dado uma morte melhor pro Johnny, né? Pô, ele aparece, é derrotado pelo Pyro, aí já morre desse jeito rápido. Pô, a participação dele poderia ter sido bem melhor. Mas todos nós sabemos por que ele morreu de verdade. Sabe o que ele tava fazendo com o orçamento? A Cassandra Nova então usa seus poderes para entrar na mente do Deadpool e saber mais sobre ele. E dentro da mente do Wade, ela vê o momento em que ele e a Vanessa terminaram. Ela vê a Vanessa dizendo ao Wade que desde que ele foi recusado pelos Vingadores, ele jogou a toalha, desistiu de tentar ser um herói. Desde que
Eles te rejeitaram, você desistiu. Meu amor, você nunca se rende. E ela queria que ele desse a volta por cima, mas ele não tentou. E isso acabou separando os dois. Então a Cassandra sai da mente do Deadpool e é atacada pelo Wolverine. Porém, ela se mostra mais bolada do que os dois juntos, joga o Logan pra longe e se cura na mesma hora do ataque dele. E quem chega nessa hora pra interromper tudo é o Alliance. Da primeira temporada de Loki, episódio 5? Isso, esse mesmo. A Cassandra deixa os dois ali para serem devorados, mas eles conseguem fugir usando um pé de sentinela que tá dando sopa por ali. Então os dois, depois de fugirem dali, começam a conversar, se conhecendo melhor. E o Deadpool diz ao Logan, o Wolverine do seu universo era adorado, era o maior X-Men de todos. E o Wolverine diz que no universo dele, ele não era nada. As pessoas não se importavam com ele. E ele também pergunta ao Deadpool como o Wolverine do universo dele morreu. E o Deadpool diz que foi se sacrificando para salvar a Laura, a X-23. Ela era só uma criança, uma versão mais jovem, delicada e de algum jeito mais fodona que você. Então a conversa dos dois é interrompida quando eles encontram o Dogpool, um cachorro feio pra caceta vestido de Deadpool. E junto com o cachorro aparece o Nicepool, uma variante do Deadpool que é uma sátira à cultura da lacração. Acho que você não devia dizer isso. Não esquenta. Eu me identifico como feminista. Wade e o Logan dizem para o Nicepool que eles estão procurando o grupo de sobreviventes do vazio que o Johnny tinha citado pra eles. O Nicepool então diz onde eles precisam ir, mas também diz para eles tomarem cuidado para não acabar trombando com a tropa dos Deadpools, senão eles estão ferrados. Eles são loucos, vão cortar vocês em 1000 pedaços e espalhar por todo o vazio. O Nicepool então empresta o seu carro para o Wade e o Logan chegarem até os sobreviventes. Então eles vão indo até a fronteira para encontrar os sobreviventes. No meio do caminho, o Deadpool pergunta para o Wolverine o que ele vai fazer se a AVT puder consertar o universo dele. Aí o Wolverine se liga que o Deadpool disse se eles puderem. Se eles puderem consertar seu mundo, qual é a primeira coisa que vai fazer quando sair daqui? Então o Deadpool não sabe se a AVT realmente pode ajudar o Wolverine consertando o mundo dele. O Deadpool mentiu pra ele. Eu não menti! Mentiu sim! Não, eu só desejava que fosse assim! Isso irrita muito o Wolverine, que começa a esculachar o Deadpool, tirando ele pra merda completamente. Você não conseguiu nem salvar o seu relacionamento com a caralha de uma stripper! E uma baita atuação do Hugh Jackman, pra variar. E isso magoa o Wade e faz com que os dois comecem uma luta insana dentro do carro. E essa luta dura muito, viu? Eles começam a lutar de dia, aí anoitece, amanhece de novo e aí eles param de lutar. A luta durou uma noite inteira. E quando a luta acaba, os dois acabam apagando. Então alguém acaba encontrando os dois no meio do nada dentro do carro e leva eles para um lugar secreto. Já comentou aqui no vídeo por que o Thor tava chorando? Comenta, cara, eu quero saber mesmo. E é aí que nós vemos que quem encontrou o Deadpool e o Wolverine foi o grupo de sobreviventes que eles estavam procurando. Integrado pela Elektra da Jennifer Garner, o Blade do Wesley Snipes, o Gambit do Channing Tatum e a Laura, a X-23 do filme do Logan. Momento de fazer o fã gritar no cinema. Muito massa. Fanservice, paizão. Juntos, eles bolam o plano de invadir a área da Cassandra Nova e matar o Fanático pra roubar o capacete dele e botar na Cassandra, porque o capacete do Fanático anula os poderes dela, assim eles podem matá-la. Mas o Wolverine se recusa a se unir a eles, ele não quer lutar. Então naquela noite, a Laura conversa com o Logan para tentar convencê-lo a ajudá-los. E é nesse momento que o Logan conta para a Laura por que ele é o pior Wolverine, ele é odiado por todos. E ele diz que teve uma noite em que ele foi para o bar encher a cara, e enquanto ele estava no bar, os humanos foram atrás dos X-Men, invadiram a mansão Xavier e mataram todos eles. Quando ele chegou, os X-Men estavam todos mortos, empilhados, um corpo em cima do outro. Quando eu cheguei em casa muito bêbado do bar, já era tarde. Morreram todos eles. Eu confesso que eu esperava um motivo bem melhor pra ele ser tão odiado do que mataram os X-Men enquanto eu tava bebendo. Mas espera que daqui a pouco a gente vai ver que rolou mais coisa além disso. E enquanto tudo isso tá rolando, o Pyro avisa ao Paradox que os sobreviventes encontraram o Deadpool e o Wolverine. Eles fugiram. Eles acharam os outros? Não. Ótimo, tá legal. Os outros acharam eles. Agora, como ele sabe disso, aí o roteiro nos explica. E então chegou a hora. Os sobreviventes se unem e vão até a Cassandra Nova para acabar com tudo de uma vez por todas. Só existe um Blade. E nunca mais vai existir outro Blade. Acho que realmente nunca mais vai ter outro Blade. Então eles chegam lá e a Elektra, o Blade e o seu grupo de sobreviventes terão o seu final. A conclusão que eles nunca puderam ter. Vamos te ajudar a pegar o pacote. E teremos nossa conclusão. E isso é mais uma metalinguagem
linguagem do filme, porque a Elektra, o Blade tiveram suas franquias canceladas pelos estúdios e nunca tiveram a chance de ter uma conclusão para os seus personagens. Mas agora, nesse filme, anos depois, eles terão a conclusão que merecem. Então começa uma trocação de porrada forte, que é legal, mas não tão bem dirigida quanto as outras cenas de ação desse filme. Então o Wolverine e o Deadpool chegam até a Cassandra, mas ela é bolada demais. Ela deixa o Deadpool na merda, joga ele pra longe e entra na mente do Wolverine. E é aí que nós vemos que rolou mais coisa nesse passado do Wolverine. Depois que os humanos caçaram os X-Men e mataram todos eles, o Wolverine ficou maluco, muito irritado, saiu matando todos os humanos. Ele não matou apenas os que mataram os X-Men, ele matou até inocentes. Todos aqueles homens maus. Não foram só os maus. E é por isso que esse Wolverine é tão odiado. Ele matou muitos humanos inocentes. Tiveram os canalhas no meio que mataram os X-Men, mas ele matou muito inocente também. E enquanto a Cassandra tá na mente do Logan, a Laura mata o fanático. Aí ela pega o capacete dele e joga pro Deadpool, que conseguiu prender a Cassandra com ele. Nesse momento, o Pyro aparece e atira na Cassandra, mostrando que ele tem ressentimento com ela. E aí ele começa a fazer um discurso Nem todo mundo merece um discurso. E é isso. Essa foi a participação do Pyro aqui. A Cassandra começa a morrer com os tiros que tomou, porque o capacete do fanático anulou os poderes dela, então ela não vai se curar. Mas o Wolverine diz para o Deadpool tirar o capacete dela. O Deadpool não entende por quê. E o Logan diz que ele é um X-Men. E o Xavier, o irmão da Cassandra, não gostaria que ele deixasse ela morrer desse jeito. Então, em memória ao Charles, ele tira o capacete dela. Essa é pelo Charles. Isso faz a Cassandra querer ajudá-los a fugir do vazio. Então ela abre um portal usando um anel de um mago amador que ela matou quando ele apareceu no vazio. Doutor Estranho. Ou era o Ned, né? Vai saber. Então o Deadpool e o Wolverine pulam no portal e fogem do vazio. Agora estão livres para salvar o universo do Wade da destruição. Enquanto isso, a Cassandra tá lá com o Pyro e ela descobre por ele, pelo Pyro, que o Paradox ia tirar o Pyro do vazio. Isso quebrava o acordo que ela tinha com a AVT, de que o vazio era inteiro de domínio dela. O Paradox ia tirar o Pyro de lá sem nem falar com ela, tá querendo acabar com o domínio dela. Tínhamos o combinado. Eu acho que esse cara não liga. Vai ligar. Isso faz ela querer ir até a AVT para se vingar. Enquanto isso, o Deadpool e o Wolverine chegam até o Paradox para impedir ele de destruir aquele mundo. Por que o Thor tava chorando? Pelo amor de Deus, família, por que ele tava chorando? Comenta aí! Então quem chega lá é a Cassandra, que entra na mente do Paradox e descobre sobre o rasgador temporal, que tem a capacidade de destruir vários universos. E ela diz que agora que a AVT traiu ela vai usar o rasgador temporal para destruir todos os universos pelo multiverso, até que o vazio seja tudo que reste. Assim, ela dominará tudo e todos. Ela vai até o rasgador com o Paradox, mas antes que o Deadpool e o Wolverine possam ir até ela para impedi-la, Espera só um pouquinho, segurança. quem chega através do portal é o Nice Poo com o seu cachorrinho novamente. Mas dessa vez, não foi só ele que veio. A tropa dos Deadpools também chega lá, a mando da Cassandra Nova, para não deixar que o Deadpool e o Wolverine atrapalhem os seus planos. Mas antes que a tropa dos Deadpools faça alguma coisa, o Deadpool começa a falar que chegou a hora deles pararem. Não os Deadpools pararem, e sim a Marvel parar com o multiverso. A gente pode parar aqui? A gente tá só começando. Não. Com toda essa coisa de multiverso. Aceitar que essa saga do multiverso foi cheio de merda e que chegou a hora da Marvel esquecer isso e seguir em frente. Eu acho que desde o... Perder tanto tempo nos acontecimentos por serem muitas coisas pra adaptar, muitos álbuns, muitas músicas pra revisitar. Tanto que o filme foi dividido e vai ter uma segunda parte. Eu não sabia dessa informação quando eu assisti e fui pego de surpresa no final. Que vai dar continuidade na vida do Michael a partir dessa fase que se inicia ali entre o lançamento do álbum Bad. E é aí quando vai vir as polêmicas envolvendo o vitiligo, as acusações dele querendo trocar de pele e todas as mentiras envolvendo o seu nome. Vai também ter as primeiras acusações de abuso, que algumas pessoas me perguntaram, né? Ah, o filme passou pano, o filme expôs as verdades sobre o Michael. E, gente, eu acho que o filme nem chegou no momento que precisasse passar ou não pano pra isso, né? Não chegou nesse momento ainda, nessas polêmicas envolvendo o Michael. Então, isso é algo que não tem como saber se eles vão fazer. Até o momento em que o filme foi bem fiel, não teve necessidade de passar pano ou não
sobre a sua vida. Toda a polêmica vai ficar pro próximo filme, que inclusive eu quero trazer um vídeo aqui no canal comentando sobre todas elas, sobre exatamente o que deve acontecer nesse próximo filme, nessa segunda parte. Michael é um filme que acerta na emoção e no espetáculo, mas falha justamente em aprofundar o que mais define o artista, a sua dor. Mas apesar disso, a direção é muito boa. Apresenta muita coisa em tela, mantém ali uma narrativa interessante, mesclando entre a vida pessoal do Michael e a profissional, ainda com a sua família, seus animais e lidando com seu pai, e entre as músicas, seja no processo de construção, inspiração, os espetáculos, até a realização das cenas. É tecnicamente bem feito e feito com carinho, visualmente bem bonito e carregado de sentimento, expressão e muito detalhe, seja nos cenários, figurinos, na reconstrução dos clipes, indo nos mesmos locais que os clipes originais foram gravados, coreografias, tudo muito insano. É uma representação muito boa do original, principalmente quando estamos acompanhando ali a fase dos Jackson 5, tudo esteticamente muito lindo. Se você já é fã do Michael Jackson, provavelmente vai se emocionar, mas se você procura um retrato... O ultimato tem sido excelente. Sempre tem um, né? Mas os Deadpools não dão ouvido para o Wade e começam a metralhar ele. Só que o Deadpool usa o Nicepool como escudo para se proteger. Porém, o Nicepool não tem fator de cura. Acho que ele não vai sobreviver. Que pariu, eu gosto muito do humor desse filme. E agora que o Nicepool assinou o contrato com o Vasco da Gama, o Deadpool pegou suas 2 pistolas calibre 50 banhadas em ouro e chamou o Wolverine para sair na porrada com toda a tropa dos Deadpools. Detonar centenas iguais a você? Com certeza eu tô pronto. E é aí que vem uma das melhores, se não a melhor cena de ação do filme. Deadpool e o Wolverine juntos contra toda a tropa dos Deadpools. Mas antes que a batalha comece, finalmente chega o momento. Depois de mais de 20 anos... Finalmente vimos o Wolverine usando a máscara clássica do Wolverine dos quadrinhos. Demorou, mas aconteceu. Isso que é fanservice bom, caceta. E eu gosto muito do carinho que esse filme aqui tem com os fãs, de saber exatamente o que a gente quer ver e entregar pra gente. Esse filme deu uma lavada na alma dos fãs do Wolverine. Papo reto, que momento bom. Ver o Wolverine do Hugh Jackman morrer em Logan, se despedir, sem nunca ter usado o traje clássico, a máscara e tudo, pô, fazia parecer que foi uma jornada incompleta. Mas aí chegou esse filme aqui e resolveu isso. Putz, que coisa maneira, cara, muito legal. Porém, essa máscara aqui dividiu opiniões. Teve gente que achou muito foda e até queria ter visto mais da máscara. E teve gente que achou feio demais e que não funcionou em live action. Tu guarda o melhor para ocasiões especiais? Pra matar, basicamente. Bom, na minha opinião, eles usaram a máscara de forma perfeita. Ele ficou a maior parte do filme sem ela, e aí no final ele usou só pra cena de ação, pro clímax do filme. Pra mim foi perfeito. Se ele usasse o filme inteiro, ia causar uma estranheza. Mas só aqui no final, pra cena de ação e o clímax, pô, tá show, perfeito. Então eu gostei da máscara no filme. Isso precisava acontecer, não tem jeito, tinha que acontecer. Então agora que ambos estão prontos para sair na porrada ao som de Like a Prayer da Madonna, a trocação de porrada começa. A direção dessa cena é muito boa, com a câmera seguindo de lado, acompanhando a luta sem corte. Pô, muito maneiro. Plano sequência que deixa a cena muito dinâmica e divertida de assistir. E a música da Madonna encaixou perfeitamente. Sem uma ideia demais. Mas mesmo com essa piadinha mal encaixada aí, essa foi uma das melhores cenas do filme. E quando o Deadpool e o Wolverine acham que venceram a luta, todos os Deadpools começam a se regenerar e ficar de pé de novo. Eles se preparam para lutar tudo de novo, mas então quem surge é o Peter. Não é o Peter Parker, é o Peter Quill, o amigo do Deadpool. E ele diz para todos os Deadpools ali, o Wade é amigo dele. Então todos a tropa dos Deadpools exaltam o Peter, falando que ele é uma lenda em todos os livros. E eles deixam Deadpool e Wolverine irem embora e ficam lá exaltando o Peter. Parece só uma piada, né, pai? Mas na verdade esse momento aqui tem uma história trágica por trás. Eu vou explicar para vocês agora. O ator Rob Delaney, que interpreta esse Peter, tinha um filho chamado Henry, que aos 2 anos de idade faleceu por conta de um turbante cerebral. E o ator chegou a lançar um livro chamado A Heart That Works, Um Coração que Funciona, onde ele conta toda a sua história de amor com o seu filho e como foi passar por essa crise. E como homenagem, o Al Rain contou aqui no filme esse momento
Pegando no psicológico, mano. A Pomni com o Gamigu, a Zobo com reflexo, o Jax com os únicos amigos dele. Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus! Que bagulho bizarro, meu Deus! Mano, eu tô em choque. O que vocês me... Que isso? Que isso? Meu Deus! Que bagulho bizarro, meu Deus! Mano, eu tô em choque. O que vocês me atormentam assim? Eu não pedi pra ser criado! Que isso? Meu Deus! Que bagulho bizarro, meu Deus! Mano, eu tô em choque. O que vocês me atormentam? Deus! Que bagulho bizarro, meu Deus! Mano, eu tô em choque. O que vocês me atormentam assim? Eu não pedi pra ser criado! Eu só queria cumprir o meu propósito! Eu não pedi pra ser criado. Deletando? Não! Meu Deus! Eu voltei sem querer. Ele deletou sem querer, para aí. Nossa, o Caim falar que não pediu pra ser criado é literalmente a mesma coisa da IA do livro. Ai, meu Deus, esse bicho é perigoso pra caramba. Como assim deletando? Para! Peraí. O quê? Meu, ele deletou os... Não, que isso, não.